Juízes criam leis na common law. Eu sei, se essa é a primeira vez que você escuta essa afirmação, você deve estar chocado, assim como os alunos aqui no Descomplicando ficam chocados quando escutam essa afirmação pela primeira vez. Vamos lá. Tudo que eu vou dizer aqui é de uma maneira geral, eu sei e é óbvio que existem exceções. Aqui no Brasil, a jurisprudência, a aplicação da jurisprudência, ou seja, das decisões reiteradas dos tribunais, essa aplicação não é obrigatória. Claro que existem súmulas vinculantes que são obrigatórias e outros tipos, mas estou falando de uma maneira geral. Nos países de common law, a aplicação da jurisprudência criada pelas instâncias superiores é obrigatória, então essa aplicação é obrigatória pelas instâncias inferiores. Muito bem. Estados Unidos, por exemplo. Juízes de primeira instância vão tomando decisões, etc. As partes recorrem à segunda instância. A segunda instância de modo colegiado, ou seja, mais de um magistrado. A segunda instância vai também tomando suas decisões que vão virando jurisprudência, vão virando modelos de decisão para os juízes da primeira instância. Essas jurisprudências, esses modelos de decisão, vamos chamar assim, essas jurisprudências são obrigatórias para as instâncias inferiores. O que eu quero dizer com isso? Juiz de primeira instância dos Estados Unidos analisa aquele processo, ouve testemunhas, lê as peças dos advogados e ele vai pesquisar se há jurisprudência para aquela situação concreta. Se existir uma jurisprudência que se aplica àquela situação concreta, e se não houver solução na lei, na legislação, esse juiz, então, é obrigado, nos Estados Unidos, a aplicar essa jurisprudência. O que eu quero dizer com isso? Veja, se não há legislação que regulamenta esse assunto, né, esse caso concreto que o juiz está analisando, e se a jurisprudência da segunda instância é obrigatória, tem aplicação obrigatória nessa decisão de primeira instância, na vida real e na prática eu estou dizendo que os juízes, né, ou melhor, os magistrados da segunda instância, neste meu exemplo, criaram uma lei, no final das contas. E existe até um termo para isso, existe o termo Judge-Made Law, que então são essas decisões judiciais que têm força de lei, em contraposição aos acts ou statutes, que são aquelas leis que vêm do legislativo, que são aprovadas pelo legislativo. Então, agora deve causar ainda estranhamento em você, mas agora você já sabe então que a jurisprudência nos países de common law tem força de lei e tem até uma expressão para isso, judge-made law, portanto, no frigir dos ovos, a gente fala que juízes da common law criam leis. Já questionei isso para alguns professores de direito americanos, quando eu fiz minha extensão universitária na Fordham, em Nova York, e perguntei, professor, venho de um país de civil law, venho do Brasil, e para mim e para os meus colegas advogados é muito estranho a gente entender e a gente pensar que juiz cria lei. O que você acha disso? Perguntei para 3, 4, 5 professores, e eles realmente me disseram que eles não acham, não têm essa visão de que a separação de poderes é prejudicada, né? Porque a gente está falando do legislativo, executivo e judiciário, como aqui no Brasil, mas eles realmente trouxeram uma preocupação da população em geral, da sociedade, de que talvez nos Estados Unidos o judiciário tenha poder demais às vezes, né? Porque a criação da jurisprudência também não demanda várias decisões, como aqui no Brasil. Uma única decisão já pode formar jurisprudência lá nos Estados Unidos. Então, a gente está falando que 3, 4, 5 magistrados podem tomar uma decisão que tem força de lei e essa decisão, portanto, é obrigatória nas instâncias inferiores. Então, a gente está falando realmente de um poder bastante grande dos magistrados lá nos Estados Unidos. Agora, imagina a complicação para um assunto virar projeto de lei e virar lei efetivamente lá nos Estados Unidos. Claro, dependendo da matéria, se é estadual, se é federal, tem que ir para a Câmara, depois para o Senado, depois volta para a Câmara, né, vários tipos de votação, 2 terços, 3 quartos, etc.
então é muito mais complicado. E para terminar, é sempre bom lembrar o seguinte: o que derruba uma jurisprudência? Uma jurisprudência mais moderna, mais nova, que vai contra essa jurisprudência, essa primeira jurisprudência, ou uma lei. Então, se eu tenho uma jurisprudência e tenho uma lei posterior que vai contra essa jurisprudência é revogada pela lei. Então, como eu sempre falo, estudar inglês jurídico não é só estudar termos técnicos. É claro que isso é super importante, é o que a gente ensina no Descomplicando Inglês Jurídico, mas principalmente entender a cultura jurídica dos países de Common Law, que é o que a gente preza muito também nos nossos cursos e nos nossos conteúdos. Espero que você tenha gostado e se interesse cada vez mais por essas diferenças, né, do direito comparado aí da Common Law e da Civil Law.